Através da emissora Rádio Renascença, escuta-se a primeira quadra da canção Grândola Vila Morena de José Afonso. Era o sinal confirmativo do desencadear das operações contra o regime. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Antes da Revolução do 25 de Abril, em Portugal não existia família ou amigo que não tivesse alguém a combater nas províncias ultramarinas. Qualquer opinião menos abonatória sobre os combates que se travavam nas colónias africanas era severamente castigado pela polícia ou pelos homens do regime. Neste período, a atividade política estava proibida, as ações dos sindicatos fortemente vigiadas e controladas. O direito à greve não existia, a liberdade de expressão era uma visão e a cultura fortemente censurada. E, por tudo isto, as prisões estavam cheias. O povo, farto de 48 anos de amargura, disse basta. E na madrugada do 25 de Abril, militares do movimento das Forças Armadas, através da rádio, explicaram à população portuguesa que pretendiam que o Portugal fosse de novo uma democracia com eleições livres e liberdades de toda a ordem. Um ano depois, a 25 de abril de 1975, os portugueses votaram pela primeira vez em liberdade desde há muitas décadas. Seguiram-se os trabalhos para criar a Assembleia Constituinte para a nova Constituição Democrática, que entra em vigor a 25 de abril de 1976, data das primeiras eleições legislativas da nova República. A agitação revolucionária daria lugar à plena institucionalização do regime democrático, reforçado pela aprovação da Constituição da República Portuguesa. Neste momento, como toda a população portuguesa, esteja desanimado com algumas medidas que estão a coartar a nossa grande possibilidade de vivermos bem, não deixe de reconhecer, no entanto, que o 25 de Abril tem aspectos muito mais positivos do que negativos. E, portanto, claro que continuo a defender aquilo que o 25 de Abril nos proporcionou, enquanto movimento libertador. Neste momento, confesso-lhe, já tenho saudades de um amigo, não está cá, mas foi muito importante no 25 de Abril, como sabemos, Salgueiro Maia. Acho que precisávamos dele cá, com a mesma genica, com a mesma força daquele 25 de Abril de 74 e com a vontade de fazer o mesmo. Porque acho que precisávamos mudar muita coisa, já precisamos mudar muita coisa no nosso país, mas enfim. O 25 de Abril para mim representa para já uma viragem histórica entre uma ditadura, portanto, e a possibilidade de termos uma república. Mas em termos pessoais não representa muita coisa. Eu vim viver para Portugal em 1980, não vivi aqui a época antes nem depois do 25 de Abril, portanto já tinham passado uns 6 anos. Portanto, as minhas recordações do 25 de Abril são do ouvi dizer. Ouvi dizer que um tio meu foi preso porque trabalhava num estabelecimento comercial e fez um comentário do género: olha, a senhora do senhor comandante está com bom aspecto hoje. E teve preso 3 dias porque elogiou a esposa do senhor comandante. E depois emigrou para a França. Acendi o rádio, como todos os dias, quando ia trabalhar, logo de manhã, antes das 8, e comecei a ouvir as notícias que havia um movimento em Lisboa. Mas é assim, aquele movimento nós não sabíamos quem o comandava, não sabíamos a que fim se destinava, se era um movimento de direita, se era um movimento de libertação, se era
para apertar ainda mais o cerco. Não sabíamos como era e ficámos na expectativa a ver o que acontecia. Entretanto, fui trabalhar e vi que as pessoas, os doentes, já tinham conhecimento também tinham ouvido no rádio, ou tinham dito uns aos outros e tal, mas também, tal como eu, também estavam com medo, porque não sabiam o que é que ia acontecer, o que é que vinha, para que era aquilo, se era para bem, se era para mal, se era para pior, se era para melhor. E então as pessoas estavam realmente um bocado receosas, duvidosas, de pé atrás, sem saber o que dizer. Lembro-me que foi uma quinta-feira e eu, nessa altura, à quinta-feira à tarde não trabalhava, de modo que fui com o meu marido a Santarém ver o ambiente, ver o que é que se passava, o que é que se via lá por Santarém. Via-se, eu acho que se via pouca gente na rua. Santarém também nunca foi assim uma cidade de andar na rua, mas via-se pouca gente na rua. Mas quando entrei, via-se militares naquelas guritas dos quartéis, via-se que estavam a vigiar e tal. E eu, sou franca, senti um bocadinho de medo, sou um bocado melindrosa com isso. Entretanto, depois, ao longo do dia, fomos ouvindo as notícias, fomos tomando conhecimento do que era, e à noite, há um episódio que eu tenho. À noite estava a dar na televisão, como é que se chama aquilo? O Conselho da Revolução, que era o Melo Antunes, acho eu, que era eu não me recordo o nome, mas era o General Spínola e era o Costa Gomes, e eram outros que eu agora não me recordo o nome, mas estava a dar na televisão, estava tudo muito atento a ouvir o que diziam, e de repente passa um avião aqui por cima das nossas casas baixinho, a fazer um barulho enorme, e nós ficámos, oh meu Deus, mas o que é que vem agora a sair daqui? Mas passou e pronto, ficámos mais descansados. E depois, pronto, tomamos conhecimento do que realmente se tratava, ficámos todos na expectativa, todos com a esperança que realmente fosse uma coisa boa, um grande benefício para nós, para a nação, para a pátria, para a população. E ficámos a aguardar com esperança e acompanhando a evolução dos acontecimentos. O 25 de Abril para mim teve uma particularidade, porque me encontrou em Moçambique, no auge da minha juventude, e em Moçambique foi vivido de uma forma muito particular, porque já em Portugal o 25 de Abril corria nas ruas. Ainda em Moçambique havia só rumores, inclusive a 26 de Abril os jornais ainda transmitiam informações pouco fidedignas, portanto só uns dias depois é que tivemos noção do que era o 25 de Abril. E de facto aí assumiu uma importância tremenda, em duplo sentido, porque se por um lado era o fim de um regime que nos tinha agrilhoado durante 48 anos, por outro lado, o facto concreto de ver a guerra colonial para nós era extremamente importante, e portanto o 25 de Abril representava o fim dessa guerra colonial. E simultaneamente colocava-se a questão da independência das colónias, neste caso de Moçambique também. Portanto, o que aconteceu foi uma explosão de alegria imensa, principalmente entre a juventude, nos círculos estudantis, vivida de uma forma mais informada, e foi uma altura em que todos acreditámos em que se podia viver a utopia. O 25 de Abril, para mim, representa, como para a maioria, com certeza, dos cidadãos portugueses, um marco na viragem deste país. Saímos, como eu disse, de um regime ditatorial para passarmos a viver num regime democrático, e as pessoas começaram a achar que iam ter uma vida de facto melhor, e de facto tiveram-na. Infelizmente, nos tempos que correm, vemos se calhar quase na contingência de voltar a defender os valores mais profundos do 25 de Abril. Face aos ataques que tem havido ultimamente, a toda uma série de conquistas que o 25 de Abril nos trouxe.
E é interessante que os que sempre estiveram contra, como por exemplo o caso do CDS, que votou contra a primeira Constituição que saiu do 25 de Abril, neste momento procuram associar-se às comemorações do 25 de Abril, contudo esvaziando-lhe o sentido mais profundo, que é a libertação e a democracia vivida de forma plena, e transformá-lo numa mera efeméride, a ser comemorada até de forma, digamos que envergonhada, esvaziando do seu conteúdo. O tempo atual é novamente um tempo de luta na defesa dos direitos mais elementares que saíram do 25 de Abril, como os casos da saúde, do ensino, do emprego, do direito, ao fim e ao cabo, a viver uma vida digna. Em Portugal, sem termos de perder os nossos filhos obrigados a emigrar. Um país que não acarinha os seus velhos e os seus jovens não tem futuro. Lembro-me perfeitamente do dia 25 de abril de 1974. Na altura eu frequentava a Faculdade de Medicina em Lisboa, levantei-me como habitualmente às 7 horas e um pouco antes das 8 tomava o metro. Fiquei pasmado quando verifiquei que as carruagens levavam 1/10 das pessoas que habitualmente traziam. E fiquei logo a pensar que alguma coisa de extraordinário estaria a acontecer, mas não sabia o que era. Quando cheguei ao Hospital Corri Cabral, que era o hospital onde na altura trabalhava, vi muitas pessoas com pequenos rádios ao ouvido, interessadas a ouvir qualquer coisa. Foi então que soube que estava a ocorrer um movimento de sublevação das Forças Armadas, mas ainda com muitas dúvidas sobre qual era o seu sentido. As horas próximas passaram-se com alguma ansiedade, precisamente para ver esclarecido este dilema, se seria um movimento pró-democracia ou um movimento da direita. E só depois, quando, tendo sabido que estava o convento do Carmo, ou o quartel do Carmo, sitiado, me dirigi para lá. E foi aí então que fiquei esclarecido e sem dúvidas de que o movimento que estava a acontecer era um movimento pró-democracia e que a situação, de certa maneira, era já irreversível. Foi já aí, e no entusiasmo, no meio do entusiasmo popular, que eu verdadeiramente senti como que uma implosão de alegria e de esperança. Alegria por verificar que estava muito perto o acontecer do terminar do regime fascista, e esperança porque logo ali fiquei com a noção de que no futuro seria possível edificar um Portugal mais justo, mais livre e mais equitativo. Para mim, o 25 de Abril foi a liberdade. Temos o direito a votar em quem nós gostamos, quem nós queremos, não é? E a liberdade das mulheres, que as mulheres, no outros tempos, eram escravas. A guerra do ultramar, porque o meu marido foi para o ultramar, eu fiquei com o filho com 7 dias, sei dar o valor de tudo o que é esse, que se passou. E acho que foi bom, as vilas, as cidades desenvolveram, temos outros direitos que não tínhamos, não era? Antigamente não se podia falar, hoje pode-se falar, somos livres.
a mulher tem os seus direitos. De antes tinha uma repressão em cima dos familiares, dos maridos, até casar só quem as famílias queriam. Por vezes nem era quem gostavam, com os interesses familiares, com essas coisas. Acho que foi bom para todos. Quando foi o dia do 25 de Abril, ainda estava em Maria, andava a trabalhar para o Dr. Rosa lá no Alto Alentejo. Andávamos lá a pedar. Depois a gente houve lá o comunicado, eu tal, eu vi isto assim. E depois, quando chegámos ao dia 1 de maio, o patrão foi lá, depois disse ao chefe, capataz, estão a ver, amanhã é o 1º de maio, ninguém trabalha, eu pago o dia, mas ninguém trabalha. Já isso ardeu tudo, já deram cabo daqui tudo, venderam tudo. A ideia que eu tenho é que foi bom para o nosso país, pronto, porque houve coisas boas e coisas menos boas, porque muitas pessoas também ficaram, sei lá, defraudadas com o que aconteceu, mas no meu entender foi muito positivo, porque o nosso país, a partir daí, houve um desenvolvimento todo muito maior da sociedade e da liberdade das pessoas, especialmente, pelo menos as pessoas que não pactuavam com o antigo regime. O 25 de Abril foi de facto uma situação que justificou, porque a coisa andava deteriorada demais. Só que também o que me chocou depois do 25 de Abril foi a falta de respeito que as pessoas tiveram pela liberdade de cada um. A pessoa inconscientemente ou conscientemente, começaram a abusar da liberdade que lhe foi concedida pelo 25 de Abril e começaram digamos lá, a interferir na liberdade dos outros. Isso para mim foi o que me marcou mais. Quanto ao resto, acho que foi positivo, e neste momento temos quase a precisar do outro 25 de Abril para resolver a situação. Antes do 25 de Abril, o povo de Almeirim, não só, não se podia falar em muita coisa. Por exemplo, muitas delas era dizerem que ganhavam pouco e trabalhavam de sol a sol, não dizer mal da PIDE, sempre a favor, porque depois era muito complicado. Em relação às mulheres, antes do 25 de Abril, elas não... Era só casa, trabalho, casa, tratar do marido, dos filhos. A vida das pessoas, não há dúvida que melhorou com essa alegria, com essa estabilidade que houve, melhorou bastante, e até hoje ficamos à espera o que é que foi o 25 de Abril, que ainda estou por saber. Sou optimista. Penso que virá amanhã alguém, porque o nosso país ainda tem bons valores, não estão mortos, estão vivos, e penso que amanhã que ainda pode haver alguém que, se não for contrariado, boa vontade, possa fazer alguma coisa por este país. De momento, não vejo futuro nenhum para nenhum desses. Foi uma liberdade para todos, muito boa, porque cada um escolhe o que quer e vai onde quer, devido seja o que for. O 25 de Abril foi uma coisa boa para o homem e para a mulher, porque ficou aí em liberdade enquanto antes tinha-se a olhar para o lado para saber quem é que estava a falar e com quem. Após o 25 de Abril ficou tudo livre de falar
para quem quisesse, onde quisesse. Já se passaram 40 anos, é muito importante e até hoje nunca houve sempre paz, que é uma muito importante, é haver a paz, porque sendo assim, em tudo que é sítio há sempre guerras, e aqui em Portugal, não, graças a Deus, não temos isso. Há a paz à mulher, há a paz ao homem, e era bem, era que todos o cumprissem na liberdade que o Salgueiro Maio fez. Antes do 25 de Abril havia uma grande repressão sobre as pessoas e após o 25 de Abril criou-se mais liberdade das pessoas poderem se exprimir e falar, e na questão do desenvolvimento das povoações e isso tudo, pronto, criou-se novos polos de desenvolvimento nas cidades, nas vilas, nas povoações. E principalmente foi acabar com a guerra do ultramar e acabar com a polícia política, que, pronto, a guerra do ultramar que roubou a vida a milhares de jovens, inclusive eu estive no ultramar também e vi alguns tombarem ao meu lado, e pronto, foi uma coisa boa do 25 de Abril, e era bom que se comemorasse sempre o 25 de Abril, cada vez mais, para as pessoas se recordarem o que foi bom o 25 de Abril. Português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se vive. É a libertação da pátria.